Bom dia, graça e paz. Vamos chegando para mais um período de devocional. Vamos nos preparando para a gente adorar, louvar o Senhor. Vamos lá? Quem está chegando aí? Nós vamos adorar o Senhor, bendizer ao nome dEle, engrandecê-lo, dizer que Ele é santo, dizer que Ele é bom. Vamos lá? É o melhor que você pode ser nessa Aleluias! terra. Aleluias! É o melhor que você pode ser nessa terra. É o melhor que você pode viver aqui nessa terra. Ser adorador faz a vida ser colorida. Enche o ambiente com cheiro de adorador faz com seu canto estremecer muralhas. Adorador faz prisões caírem. Glória de Deus vem sobre a terra. Vamos adorar? Só um adorador faz tudo isso. Vamos lá? Incensário enche a garganta aberta, coração estremece e da boca sai um canto poderoso que está no trono e para sempre triunfou. Vamos adorar. Sempre, Jesus. Sempre, Jesus, eu quero ter um canto para te oferecer, Jesus. Sempre eu quero ter um canto, Deus, e te ofertar, Jesus. Vamos lá? Um adorador faz com seu canto estremecer muralhas. Um adorador faz prisões caírem. Glória de Deus vem sobre a terra. Ter para ti sempre um som de um vencedor. Aleluias! Incensário enche a garganta aberta, coração estremece e da boca sai um canto poderoso que está no trono e para sempre triunfou. Te adorar pela manhã e anoitecer, na alegria e na dor, um canto a te oferecer. Diga isso. Te adorar pela manhã. Sempre, Jesus. Que sempre, Deus, os nossos lábios, Senhor, tem um canto a ofertar, Deus, um cântico. Que os nossos lábios, Pai, nunca falam de um cântico de adoração. O que aconteceu comigo? Eu sou A te oferecer. Diga. E na dor
temos um canto, Deus, um canto para te ofertar, um cântico para te entregar, Deus, com uma perfeita adoração, Senhor. Sim, Jesus, sim, te adorar, Deus, é o nosso prazer, te adorar é a nossa alegria, Jesus, te adorar, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te dizer uma coisa. Um adorador, somente um adorador pode fazer estremecer muralhas. Se você é um adorador, somente você pode fazer muralhas vir ao chão. Isso é profundo, hein? Eu estava ontem adorando ao Senhor e o Senhor me colocou essa canção nos meus lábios, me fez lembrar dessa canção. Eu servi ao Senhor durante muito tempo no Ministério Renascer em Cristo. E os ministérios de lá falam muito ao meu espírito, falam muito ao meu coração, muito, muito, muito. São adorações que elas queimam no meu espírito, são verdades na minha alma, amém? E quanta verdade existe nesse louvor, né? Um adorador, ele faz com que muralhas se estremeçam, queridos. E o Senhor me fez lembrar nessa manhã de algo muito especial que eu vivi esses dias. Ai, Jesus, vem. Daqui a pouco eu conto pra vocês, tá bom? Nós estamos chegando aqui em mais um devocional, pra glória do Pai. Esse devocional que eu faço aqui com vocês, estou fazendo nesse terceiro dia hoje. Nós estamos fazendo de segunda a sexta-feira. É um momento para nós nos aproximarmos do Senhor, é um momento para nós nos achegarmos a Deus, porque nós precisamos. Eu entendo que no secreto é que a gente trava as nossas maiores batalhas. No secreto é onde Deus nos cura, é onde Deus nos sara, é onde Deus nos revela os mistérios mais escondidos. Riquezas ocultas é onde Ele entrega para nós, né? Riquezas que está escondida. É no secreto que a gente descobre ela. E a recompensa, vitórias, elas são públicas, né? E a intenção, a minha única intenção aqui, queridos, é te ajudar a você consolidar a prática do devocional. Que você tenha devocional, faça devocional todo dia. Só esse é o único motivo. Não tem outro motivo para nós estarmos aqui, para eu estar te ativando a você ir para esse lugar secreto, para você ir para esse lugar de intimidade. Nós estamos aqui juntos fazendo devocional, mas a partir do momento que você consolida esse hábito em você, você vai passar a fazer sozinho. E esse é o grande desejo de Deus. Que nós sejamos atraídos para esse lugar de intimidade, que é um lugar só seu e dele, onde não cabe outras pessoas, onde não cabe mais ninguém, é só você e ele. E a experiência que você tem com ele, ela é, assim, um impacto para a tua vida toda. E cada vez que você tem esses momentos de intimidade com o Senhor, a sua vida pública passa a ser reflexo da tua intimidade. Porque a gente só consegue falar aquilo que na intimidade nos foi revelado, né? Teve uma frase que eu ouvi esses dias. Eu li, dizendo que quanto mais tempo você passa com Deus, mais você passa a falar como Ele falaria, como Ele falou com você. É lindo demais, né? Eu queria te convidar a orar nesse momento, você fechar os seus olhos para nós orarmos. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Colocar nossa vida diante do Senhor. Já estou me desfazendo toda aqui. Pai de amor, Pai das luzes que não muda, Pai da eternidade. Ah, Senhor, é na Tua presença que nós amamos estar. É o som da Tua voz, que é o som, Deus, que nos traz segurança. É o som da Tua voz, o som forte como o som de muitas águas, que nos traz, Senhor, acalento, que nos traz paz. Jesus, Tua doce e suave voz é
que nos dá força. Tua doce e generosa voz é que nos ativa, Deus, a permanecermos, a sermos fortes, constantes, corajosos, perseverantes sempre. É o som da tua voz, doce voz, forte voz, profunda voz, voz como a voz de um trovão. Meu Deus, quanto mistério e graça existe no som da tua voz ao mesmo tempo, Deus, que ela é forte e impactante. Na mesma proporção, ela é doce e tão suave. Como inunda o nosso ser, Deus. Como inunda o nosso ser. Como nos enche, Deus, de alegria, de ouvir. Como nos enche de prazer, Deus, de atendê-la. Como nos enche de satisfação. Ah, Deus, satisfação em atender o som da tua voz. Voz doce, voz suave, voz linda. Obrigada, Jesus. Te amo com toda a minha vida, com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com tudo que há em mim. Te amo, Senhor, te amo. Minha vida em adoração, minha vida em rendição, minha vida entregue a Ti, Senhor, como sacrifício vivo a Ti, Senhor, minha vida. Voz como a voz de muitas águas que inunda ambientes, e não só esse lugar aqui. Pequeno, Pai, que é o meu ser, meu coração. Tua voz inunda o ambiente, tua voz muda lugares, tua voz muda ambientes. Tua voz, somente a tua voz. Senhor, quanto prazer é estar na tua presença, quanta alegria, Senhor. Quanta força, quanta coragem existe nesse lugar, Deus, de intimidade. É nesse lugar que nós queremos estar sempre. Nos atrai, Senhor, todas as manhãs para esse lugar de intimidade, para esse lugar, Deus, de muito amor, de revelação. Nos atrai para esse lugar todos os dias. Senhor, nos formam verdadeiros adoradores. Nos forma, Deus, verdadeiros filhos, verdadeiros sacerdotes, reinos. Aqui, Senhor, nesse lugar que nós estamos hoje, inseridos, Pai, nesse lugar que nós estamos hoje. Ah, Deus, nos forma adoradores, sacerdotes, reinos, filiação eterna, Papai, nesses ambientes que nós fomos inseridos hoje. Pai, que o nosso viver seja uma verdadeira adoração. Assim como nós louvamos aqui, Deus, somente um adorador, com o seu canto, faz com que muralhas estremeçam. Um adorador, somente um adorador, pode fazer prisões caírem. E eu quero te agradecer, Papai, por me formar, por me habilitar, por me ensinar, por me forjar, Senhor, por nos forjar. Deus, aqui nós estamos para aprender mais com o Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, Rei da Glória. Não a nós, honra, louvores, mas a Ti, ó Rei da Glória. Nós levantamos as nossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Que o Rei da Glória entre e transforme a nossa vida. Transforma a nossa vida, Senhor, transforma o nosso ser. Que nós venhamos, Pai, glorificar-Te com a nossa maneira de viver. Que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos ser adoradores por excelência. Ah, Senhor, adoradores por conhecimento. Porque nós Te conhecemos, nós sabemos quem Tu és. Nós sabemos quem Tu és, Senhor, e não porque ouvimos falar, mas porque contigo andamos, Senhor, nós andamos contigo, Te conhecemos.
Nós te conhecemos, Senhor, nós te conhecemos. Por isso te adoramos, por isso te servimos, por isso te obedecemos. Não há outro motivo, Pai, para nós te adorarmos, senão porque nós sabemos verdadeiramente quem Tu és. Nós te servimos, Deus, porque te conhecemos. Sabemos, reconhecemos o Teu coração. Te amo. Quanto mais eu te conheço, Pai, mais eu te amo, mais eu te desejo, mais apaixonada, entregue a Ti eu fico. Vem, Jesus. Vem nos ensinar a ser verdadeiros adoradores. Vem nos ensinar que uma garganta aberta, Deus, faz prisões caírem. Que há poder, a autoridade do som da nossa voz. Há poder, a autoridade, Deus, dentro de nós, Pai, colocada pelas Tuas mãos. Graças te damos graças por todo favor que nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. Quanta graça é ter o Teu Espírito morando dentro de nós. Que privilégio tão grande, Senhor, nós temos em ter o Teu Espírito aqui, tão vivo, tão forte. Ah, Senhor, dentro de nós. Vem, Jesus. Vem, Jesus, nos convencer do nosso pecado, das nossas falhas. Vem nos convencer, Jesus. Vem nos convencer de toda a Tua verdade. Vem nos mostrar, Senhor, nos revelar, Deus, os dias que nós estamos vivendo. Pai, concede-nos o espírito de discernimento, Papai, o espírito de sabedoria. Concede-nos, Pai, o que nós te pedimos. Concede-nos discernimento. Não permita, Pai, que diante de tantas coisas que nós temos vivido, nós venhamos ser confundidos, enganados, para que, Pai, nós não venhamos estar perdidos diante de tantas situações que nós temos vivido. Jesus, nós somos dependentes do Teu favor. Nós somos dependentes da Tua direção. Nós somos dependentes que o Senhor pegue nas nossas mãos e nos guie no caminho que nós devemos seguir. Qual caminho escolher? Que decisão, Pai, tomar? Como nós dependemos disso? Então nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Santo Espírito de Deus. Nós somos dependentes de Ti, precisamos, reconhecemos a nossa total dependência em Ti. Nós dependemos do Senhor. Dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito nessa manhã, Senhor. Nos cerca por detrás e por diante. Nos livra, Deus, assim como Agur te pediu ali em Provérbios. Nos livra da mentira e da falsidade. Nos livra, Senhor, nos livra da escassez, da abundância, a ponto de, Pai, nos esquecermos de quem Tu és. Nos livra, nós oramos a Tua palavra nesse momento, nos livra e nos ajuda, Senhor, nos ajuda, é o que nós te pedimos. Vem, Jesus, vem falar o nosso coração, vem ministrar a nossa vida, nessa manhã. Nos ensina, nós precisamos aprender com o Senhor. Nós queremos aprender com o Senhor. Toma aqui esse momento. Toma aqui o nosso coração. Toma aqui, Deus, a nossa vida. Toma aqui a Tua. Toma aqui esse dia. Toma, Jesus, toma. Tudo para o Teu louvor, tudo para a Tua glória. Tudo para que o Teu nome seja glorificado. Tudo para que graças sejam dadas a Ti por meio de nós. Toma aqui, Jesus. O Senhor tem a nossa atenção nesse momento. Minha vida em serviço por amor a Ti. Que muitas vidas, Pai, possam se render ao Teu amor. Que muitas vidas possam se constranger, Deus, e se render a esse amor. Amor misericordioso. Amor carregado de graça. Que nós não merecemos, mas como somos transbordados por isso. Recebe, Deus. Recebe a nossa vida. Recebe esse momento que é para Ti e unicamente para que nós venhamos crescer no conhecimento do Senhor. É só esse o motivo. É só essa a nossa intenção. Crescer no conhecimento de quem Tu és e de toda a cultura do céu. Em nome de Jesus. Enquanto aqui nós estamos, Senhor, nós Te pedimos
nossos, onde quer que eles estejam. Alcança a nossa casa, alcança a nossa família. Alcança, Deus, aqueles que nos são tão preciosos. Alcança a nossa descendência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, eu te peço, alcança, Deus, e toca cada cônjuge aqui representado. Toca o meu marido, toca os meus filhos, a minha neta. Alcança a minha família, a maior riqueza, o maior patrimônio que o Senhor me deu. Alcança os meus pais, Deus, as minhas irmãs. Alcança, Senhor. Alcança toda a minha parentela. Alcança, Jesus. Alcança com salvação. Me ajuda. Me dá discernimento e sabedoria, Senhor, para transferir esse amor tão grande que me alcançou a todos aqueles que me são tão preciosos e queridos, que eu amo tanto. Que a tua paz repouse sobre toda a minha parentela, sobre toda a minha família, sobre todos os meus amigos verdadeiros. Que a tua paz alcance todos, que a tua salvação, meu Deus, que a tua salvação inunde as nossas casas nessa manhã. Quero te pedir, inunda, Senhor, com salvação, com amor, cada casa, cada família que comigo ora nesse momento, intercede nesse momento. Quero te pedir, alcança, Deus, cada família que ora, intercede comigo, cada família aqui representada. Eu quero colocar diante do teu altar que eles sejam, Pai, agraciados nesse dia, com muita paz, alegria, muita paz e alegria, que a tua salvação entre em cada casa aqui. Eu oro em concordância, Pai, com cada pedido de oração aqui, cada pessoa que ora comigo nesse momento. Eu concordo agora, Deus, cada pedido de oração, eu concordo, eu ligo aqui na terra agora, em nome de Jesus, assim como eu creio que eles têm ligado comigo essa oração, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito de Deus. Tu és bem-vindo. Sempre muito bem-vindo. Amém. Amém. Se deixar, a gente fica aqui na adoração. Ai, Jesus, me ajuda. Olha a cara dessa pessoa. Gente, não adianta. É só eu passar maquiagem, pronto. Ai, Jesus, me ajuda. Ó, ao vivo. No secreto é assim que acontece. Mais uma coisa que eu quero te orientar, você levar pro teu secreto: papel higiênico. Leva papel higiênico pros seus momentos devocionais também, porque precisa muito. Quando você chega naquele momento ali, eita Deus, aí você se derrama, né? Bom dia, graça e paz para todos vocês que chegaram por aqui e permanecem. Amém? Bom dia, glória a Deus pela sua presença, por você estar aqui. Nós estamos no terceiro dia de devocional, falando sobre sobre batalha espiritual, sobre nós vivermos batalhas espirituais. Amém? Nós estamos vivendo um tempo que nós já foi revelado para nós sobre quem nós somos. Passamos pelo processo daquele deserto para que a gente possa receber a revelação, para entrar no propósito e viver exatamente aquilo que Deus tem para nós como missão, como chamado. Recebemos a revelação da jornada para o Natal, e hoje eu falo jornada para Jesus, de quem Ele é em nós. Ele é o príncipe da paz. Quando fala de príncipe, fala de governo. Quando fala de príncipe, fala de liderança. Ele tem que ser aquele que lidera sobre você. E quando você tem um líder que ele é da paz, não tem como você não viver a paz, você sentir a paz. Quando você recebe a revelação que ele é um maravilhoso conselheiro, você entende que não há outros conselhos, não há outra pessoa que você possa pedir conselhos, ou não há conselhos tão assertivos quanto o conselho dele, porque ele é maravilhoso conselheiro. Ele é o teu Deus forte, aquela divindade que você acredita, você fala, não, eu tenho uma crença, eu tenho
Deus, que Ele é poderoso para abalar muralhas, fazer prisões caírem, fazer a glória de Deus aparecer, fazer o impossível nascer, fazer morto ressuscitar, fazer cura se manifestar diante dos meus olhos, diante de uma sentença de morte, diante de um diagnóstico de crônico, sabe? Esse é o Deus que eu sirvo. E você ter a revelação de que Ele é o Pai da eternidade. Ele vai ser sempre teu Pai. Não importa quanto tempo passe, não importa o que aconteça, não importa nada. Ele é o Pai da eternidade. Se Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai de gerações. Ele vai continuar sendo seu Pai, independente do tempo. E aí a gente chega no entendimento que nós precisamos compreender que nós estamos numa batalha espiritual. A batalha, ela é ativa, a batalha, ela é ferrenha, a batalha é selvagem. Ai, meu Deus, falar que nem o apóstolo Luiz Hermínio, é selva. Vamos sorrir, né? Porque chorar enche os olhos. Fica inchado os olhos. Vamos sorrir. Já que é para ter rugas, que seja de tanto sorrir, não é mesmo? Olha só. Por que eu tô te falando tudo isso? Porque nós estamos passando no processo desses devocionais de viver a transformação. E a gente viver a transformação, a gente precisa entender que a gente está numa guerra, e a partir do momento que você já recebeu a revelação da sua identidade, do teu propósito, você já recebeu a revelação de quem Ele é, você precisa viver a transformação, você precisa continuar nessa questão daquilo que te foi revelado. Então, viver a transformação é você entender que você entrou por uma batalha, você já escolheu por um lado, você já escolheu por um time, e você está numa batalha que é ativa. Ela é totalmente selvagem, porque o nosso inimigo, quando ele vem contra nós, ele não vem com misericórdia ou com dó. Não. Misericórdia nunca, né? Só Deus. Dó, muito menos, porque ele tem um ódio mortal. Por isso que a palavra fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira e vem com tudo, sem piedade, sem dó, para nos destruir. Então a gente precisa entender que a guerra é ativa e nós precisamos batalhar. E hoje nós vamos falar sobre adoração. Adoração é uma das armas dessa batalha ativa que nós estamos. Nós falamos aqui na semana passada que a nossa guerra, não é? Ela é espiritual. Nós precisamos utilizar de armas espirituais. Falamos a semana passada, segunda-feira. Falamos sobre que nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Nós precisamos trazer na nossa memória a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra. Precisamos estar conectados com o Senhor. Porque senão o diabo ganha vantagem e começa a lançar um monte de dardos e setas na nossa mente. Nós precisamos manter o nosso pensamento, não é? Focado no alto, focado nas coisas do alto, porque senão o diabo vem e nos rouba. Se a gente deixar o nosso pensamento solto, nós somos roubados sim, não é? E nós falamos sobre isso, a importância de nós meditarmos na palavra, porque ela é a espada do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre adoração, amém? A adoração, ela é uma tática essencial na guerra espiritual. Eu estava procurando no dicionário para passar para vocês o que significa tática. Exércitos, né, forças armadas, elas se utilizam de táticas para confrontar o adversário, o exército inimigo. Isso faz parte de exércitos, sabe, bem equipados, de como eles devem agir contra um adversário. Nós não somos uma nação que participamos de guerras, né? Mas tem nações que participam de guerrilhas aí, você sabe muito bem, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas tem nações que tá sempre preparando. O foco daquela nação é preparar soldados desde pequeno, numa cultura, não é? E também força física, numa mentalidade como numa força física, para que eles possam lutar e batalhar pelo ideal daquela nação. E eles vão criando táticas e estratégias para que eles possam destruir de vez, aniquilar de vez o adversário deles.
Não é assim? Então uma tática, ela é parte da arte da guerra. Quando a gente fala de tática, a gente está falando que a tática, ela é parte da arte da guerra. Amém? Lutar, querido, é algo que também exige de nós muita dedicação, né? Exige de nós entender que nós somos soldados. Exige de nós entendermos quem nós somos ali no meio de uma batalha. A tática, ela é, aqui no dicionário ela fala que ela é parte da arte de guerra que trata de como proceder durante um combate, né? Ela é uma arte do que ela se trata, de como nós vamos combater, de como nós vamos fazer durante o processo da batalha, durante o processo ao combate, não é? Então nós precisamos entender que a adoração, ela é uma tática essencial. Nós não podemos deixar a adoração, nós não podemos abandonar a adoração, porque a adoração faz parte. Lembrando que nós estamos falando de armas da batalha espiritual. Semana passada nós falamos que nós precisamos levar cativo nossos pensamentos, né, a Cristo, a palavra de Deus, as coisas do alto. Você precisa colocar na tua mente a palavra, você precisa ler a palavra de Deus todos os dias, porque se você tiver a palavra de Deus, você vai conseguir contra as mentiras do inferno, aquilo que o inferno tem falado contra você. Então você precisa ler, você precisa ter a prática de leitura da palavra de Deus, porque se tem algo na terra que é Deus falando conosco, querido, é por meio desse livro. Por isso que a gente fala que é a palavra de Deus, né? Aqui você está ouvindo o som da minha voz. Eu estou falando a respeito de coisas eternas, eu estou falando sobre a palavra de Deus, mas é o som da minha voz que você está ouvindo. E muitas pessoas, elas esperam ouvir Deus falar por meio de outra pessoa. Eu queria que Deus falasse tanto comigo, queria que Deus usasse alguém para falar comigo, não é? E muitas vezes a gente espera ouvir Deus falar conosco pela boca de alguém, mas aqui é a voz de Deus, aqui é a boca de Deus falando conosco, né? A gente precisa aprender a ouvir diretamente da boca do Pai. Isso não quer dizer que a gente não possa ouvir outras pessoas falando e sendo usado por Deus, porque Deus usa quem Ele quer e quantas pessoas assim Ele desejar, e quem quer que seja, não tem, para Deus não tem esse negócio, amém? Então você precisa entender que o ato de louvar a Deus nos ajuda. O ato de nós louvarmos a Deus nos ajuda a combater as mentiras do inimigo. Então, quando eu estou louvando a Deus, isso é uma forma de Deus nos ajudar. O ato de nós louvarmos a Deus é uma forma de sermos ajudados por Deus a combater todas as mentiras do inferno quando Ele fala conosco, além da palavra que eu acabei de falar aqui, não é? Então a gente precisa ter a prática de louvor, a prática de cânticos de adoração ao Senhor. Você viu que esse louvor que nós estávamos ministrando aqui no início, ele fala que um adorador faz com seu canto muralhas estremecer. Um adorador, ele faz prisão cair. Um adorador, ele faz com que a glória de Deus venha para a terra. Olha isso, queridos. Olha o que nós estávamos declarando com esse cântico. Amém? Um adorador, ele faz, sabe, a glória chegar em Deus, graças serem retornadas a Deus. Amém? Um adorador, ele faz sempre com que o som, a criação glorifique ao Senhor. A palavra fala ali, eu não me lembro agora qual o endereço, mas se eu não me engano é Salmos, que fala que se nós não louvarmos, as pedras louvarão, não é? Se nós não louvarmos, a criação, se a criação louva, tem até um cântico do Isaías Saad, ele fala se eu não louvo, se até a criação louva, e eu, quanto mais eu, não é? Então a gente precisa entender também que o ato de louvar impede aquele diálogo que a gente tem com a nossa mente. Muitas vezes, lembra que eu falei a semana passada, aquele diálogo que a gente tem com a nossa mente, que é quando o inimigo vem falar na nossa mente, automaticamente, aquilo que ele falou para nós, a gente reproduz no nosso próprio som, na nossa própria voz, e aquilo vai se consolidando dentro de nós. Então o ato de louvar também impede que o diálogo interno
que nós estamos ali falando para nós, venha consolidar que nós não somos suficientes, sabe? Porque muitas vezes a gente tem tantas coisas falando na nossa mente, tantas coisas, às vezes próprias pessoas falam a respeito de nós, que você fala, realmente, eu não presto não. Realmente, o que eu falo não tem valor. Realmente, o que eu faço não faz a diferença. E eu coloquei nos meus stories a respeito de ser diferente e fazer a diferença. Porque muitas pessoas, né, eu coloquei sobre isso porque eu tava pensando com relação a isso, porque não tem como a gente fazer diferença se nós não formos diferente. Então o fazer está totalmente conectado com o ser. Se eu sou diferente, eu faço diferente, não é? Então a gente precisa entender também que quando nós entendemos que o inimigo vai tentar contra nós, a gente vai fazer aquilo que nós somos. Eu sou um adorador, né? Ser um adorador vai me conduzir e me levar a fazer coisas que adorem ao Senhor. E o que é fazer coisas que adorem ao Senhor? É ter um estilo de vida de adoração. Adoração, querido, vai muito além de um cântico. Vai muito além de nós pararmos aqui e ficarmos cantando. Vai muito além de você estar na igreja naquele período de adoração. Adoração vai muito além disso. Adoração não é isso somente, né? Eu vou colocar isso como um pedacinho pequeno de significado de adoração. Porque muitos de nós entendemos que adoração, ela é quando a gente está cantando na igreja, vamos passar num momento de adoração. Vamos fazer cânticos de adoração ao Senhor. É quando eu escuto uma música nas mídias sociais, eu estou adorando, né? No rádio, não sei onde que você coloca aí. Vou fazer uma adoração ao Senhor, porque agora eu estou aqui, quero louvar a Deus, vou limpar minha casa adorando a Deus. Não é só isso. Isso é um ato de louvor, mas uma vida de adoração. Nós estamos falando de adoração. A segunda arma de uma batalha espiritual é a adoração. Você ter uma vida que adora ao Senhor. Entende, querido? E quando a gente tem uma vida que adora ao Senhor, quando a gente, por meio do louvor, quando a gente está cantando, a gente traz, né, essas realidades do céu, a nossa adoração, palavras de adoração ao Senhor, você vai perceber que você impede que as mentiras do diabo ela entre na tua mente, que as mentiras do diabo te convençam que você não é o suficiente, que você não é necessário, que você não é importante, que você não é vital, que você tanto faz como tanto fez. Sabe aquelas coisas que o inimigo tenta colocar dentro da nossa mente de forma negativa, e que palavras negativas, e nos faz viver um negativismo e abandono muitas vezes daquilo que é propósito de Deus para nós. Entende? E não tem como, queridos, não tem como você ter uma vida de adoração e você ouvir o que o diabo está falando para você. Isso é muito sério. Porque quando você tem uma vida, ou melhor dizendo, quando você vive uma prática de louvor, o diabo ele não vai colocar na tua mente que você é fraco. O diabo não tem como te permanecer preocupado fazer com que você permaneça preocupado com o problema. O diabo não tem como fazer com que você permaneça com medo. O diabo não tem como te fazer continuar se sentindo sozinho, abandonado, descartado. Não tem como. Por quê? A tua mente ela está totalmente focada no ato do louvor. Você está totalmente conectado no Senhor naquele momento. Então não tem como as duas coisas caminhar junto. Você percebe? Então se a gente muitas vezes fala, eu não vou louvar não. Eu não vou adorar não. E eu ouvi certa vez de uma pessoa que ela não gostava de ouvir louvores porque ela chorava, ela tinha vontade muito de chorar. Eu falei, amada, deixa Deus te tocar, amada, deixa Deus ministrar a tua vida. O louvor tá te fazendo você se aproximar de Deus, você se quebrantar, você se arrepender, você receber a palavra, porque tem muitos louvores que são cantados a palavra de Deus, não é? E eu disse, não, você não pode resistir a isso, porque é a forma que Deus encontrou para te tocar, para te fazer você se quebrantar, né? A forma que Deus encontrou de ministrar a tua vida também. E você percebe que nesse momento você é elevado a adorar a Deus, a pedir perdão, a reconhecer os seus erros. Quando a gente está no ato do louvor, você reconhece a grandeza de Deus, você adora a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele vai fazer.
Então você se enche de força, você se enche da bondade de Deus, da fidelidade do Senhor, você se enche de poder de Deus. E aí você entende que não tem como você ficar naquilo que o diabo te falou. Que você não pode, que você não consegue ser sozinho, é só você, ninguém tá nem aí pra você. Você sabe aquela coisa, tudo que o diabo quer lançar? Então nós precisamos utilizar dessa arma. Louvor, coloque cântico, sabe aquelas músicas que você gosta, que falem do amor de Deus, que te levam a estar mais próximo de Deus? Nós precisamos fazer isso. E daqui a pouco, se você é uma pessoa que é, assim como eu, a manteiga derretida, gente, não sou manteiga derretida, eu sou manteiga líquida. Choro, eu sou... E tenho buscado me controlar muitas vezes, tenho trabalhado minha respiração para me controlar, preciso me controlar, o domínio próprio está sobre mim, o dom do equilíbrio está sobre mim. Mas eu sou uma manteigona, E daqui a pouco você vai ver que você tá louvando a Deus. Se você chorar, você atraiu a presença dele, você vai ser cheio do Espírito. E você pode comprovar isso. A Bíblia fala, provai e veja que o Senhor é bom. Você só vai saber que o Senhor é bom se você provar dele. Porque se você não provar dele, você vai sempre ficar sabendo de Deus o que você ouviu falar. Como eu estou te dizendo aqui, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus traz paz, porque a Débora falou. Não, o Senhor fala, provai e veja, prove, e aí você vai ver que o Senhor é bom. Você precisa começar a fazer, você precisa começar a fazer, seguir as instruções que é te dado, você precisa começar a colocar em prática as orientações que Deus te dá. Só assim você vai ver o quanto ele é bom, o quanto ele é bom, ele é fiel, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele tem poder para realizar cura e transformação em nós. Entende? É só dessa maneira. Então você precisa começar a fazer. Eu queria que você fosse comigo ali em Isaías, capítulo 55. Vamos chegar em Isaías, para a gente sair aqui das minhas palavras? Bom dia você que está chegando aí. Amém? Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler o versículo 10 e 11, tá? Isaías 55, 10 e 11. Glória a Deus. Isaías 55, 10 diz assim. Eu estou na versão NVI, tá? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que comem. Olha o versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual foi enviada, ou para a qual a enviei. Você vê que aqui o autor ele nos dá um exemplo, uma semelhança da terra, de como se as coisas acontecem na terra, na plantação, não é? Assim é conosco. Ele fala que assim como a chuva ou a neve, e a neve desce, ela desce dos céus, ela rega toda a terra, ela faz brotar, florescer, para depois produzir sementes para o semeador e pão para aquele que semeia. Você consegue compreender o que Deus está colocando aqui para a nossa vida? De exemplo, assim como as questões que descem, a chuva, a neve, ela desce, ela rega primeiro a terra, primeiro rega, depois brota, depois floresce, depois semeia, depois dá o fruto, depois tem a colheita, para aquele que semeia e para aquele que dá pão, para quem come, para quem precisa de comida. Assim ele fala que assim também ocorre com as palavras que saem da minha boca. Como é que você vai falar? Como é que vai ser produzido? Como é que vai ter colheita? Se você não falar as palavras eternas, as palavras de vida. Se você não meditar, se você não louvar, se você não trazer isso para a tua vida, como é que vai brotar? Como é que vai florescer? Como é que vai, sabe, dar frutos?
Se você não fizer sair, querido, quando nós louvamos aqui, que um adorador faz com seu canto estremecer muralhas, um adorador ele faz prisões caírem, um adorador faz a glória de Deus descer na terra. Que profundo isso, você precisa entender a revelação desse louvor. Esse é você, esse tem que ser você. Você faz a glória de Deus descer na terra. Por aquilo que você faz sair da tua garganta. Uma garganta aberta, ela enche um incensário. Incensário, Débora? Incensário, pastora? Sim. Vai em Apocalipse, você vai ver o que é um incensário. Vai em Apocalipse. Apocalipse está escrito sobre isso. No seminário a gente fala sobre o incensário. As orações dos santos, elas sobem como incenso. A Bíblia fala isso em Apocalipse. As orações, elas sobem como incenso. Fumaça, né? Quando ele dá esse exemplo, para a gente entender que ela sobe como uma neblina, como uma fumaça que a gente não vê, muito suave. E há um incensário cheio dessas orações dos santos. Por isso que ele fala que o incensário, ele enche a garganta aberta. Suas orações. Entende? Então você precisa entender que o verso 11, ele te dá, o verso 10 e 11, ele te dá a semelhança de como as coisas acontecem no céu, como que Deus derrama e como é conosco. Ele fala, assim também ocorre com a palavra que sai da sua boca. Assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Profetiza. Profetiza a palavra de Deus. Todas as palavras que saem da tua boca, ela não voltará para você vazia. Ela vai produzir. Ele fala que ela vai atingir. Mas ela fará o que desejo. E atingirá o propósito para qual eu a enviei. Querido, sabe o que a palavra de Deus ela nos fala? Em Provérbios, que nós estudamos sobre isso, foram um dos conselhos que o Senhor nos deu nesse mês de janeiro que passou. Que do fruto da nossa boca nós vamos comer. É do fruto da nossa própria boca que a gente come. Se eu tenho lançado palavras de vida, eu vou comer dela. Se eu tenho lançado palavras de bênçãos, eu vou comer dela, eu vou me alimentar dela. É que nem quando um pai começa a lançar um monte de palavra de maldição para a vida do filho, ele mesmo vai comer daquilo. É que nem quando um marido começa a falar um monte de coisas para a esposa, quando a esposa começa a falar um monte de palavras de maldição para o marido. É que nem quando os filhos começam a falar um monte de palavras de maldição para os pais. Sabe, nós vamos nos alimentar daquilo que sai da nossa boca. O Senhor está dizendo, querido, a gente precisa observar que o céu, ele revela a terra ela transfere para o céu, ela revela o céu. E Deus, ele vai nos dar muitos exemplos sobre como as coisas acontecem no céu e como é a nossa vida. De que maneira ele nos trata. Ele fala que ele nos trata como filhos. Se você for para Hebreus 12, você vai ver que ele fala assim como seus pais. Quando vocês tinham o seu pai de vocês, terreno, tratava vocês como filhos, disciplinava vocês, dava açoite. Assim sou eu. E o filho que não tem disciplina, ele é bastardo, ele não tem pai. Ele vive bastardia. Nós precisamos compreender que Deus hoje ele está nos ensinando que a adoração é uma tática, é essencial na guerra. Então nós precisamos começar a louvar a Deus. Nós precisamos começar a ler a palavra, trazer na nossa mente aquilo que nos pode dar esperança e começar a falar, porque nós vamos viver isso. Olha o que ele diz aqui, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, ela não voltará sem nada, sem resposta nenhuma, sem resultado nenhum, sem recompensa nenhuma. Não, porque eu creio nisso que eu estou falando. E quer que eu te fale? Se você não crê, fale mesmo assim. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu tinha 16 anos. E uma pessoa falou, olha, tem um cara que vai mudar a tua vida. Eu já tinha 2 filhos, não é? O Lucas hoje está com 25 anos e o Guilherme está com 22. O Rafa com 17, meus amores. Os homens da minha vida junto com meu marido. Tenho 4 homens, 5 homens na minha vida. Vai, meu papi também, meu papito lindo, que me ativa sempre. Meu pai me ativa muito. Eu tenho 5 homens na minha vida. E o Lucas, eu tinha o Lucas e o Guilherme. O Lucas, como eu estava dizendo, tem 25 anos hoje.
e o Guilherme 22. E eu tinha aquela coisa, sabe? E uma pessoa disse assim pra mim: tem um cara que pode mudar a sua vida, pode fazer com você o que você espera. E eu tinha muito medo, né? Nessa época até, por causa de tantas frustrações e decepções, por mais que eu tinha pouca idade, me frustrei bastante, me decepcionei. E aí eu falei: eu quero ver. E eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a ir para a igreja. Como eu estava dizendo aqui, eu me reporto a Renascer, porque eu nasci no cristianismo, eu nasci no evangelho mesmo, ali na igreja Renascer, né? O Senhor foi revelado para mim. E aí lá tinha culto todos os dias, eu pegava meus filhos e eu ia. Mas por quê? Porque me falaram, eu falei: eu quero ver então. Não acreditava. Se você for ver, a palavra fala aqui, olha, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Muitas vezes a gente não crê, mas a gente faz porque a palavra de Deus fala. E aí eu quero te dizer que era aquilo que eu fiz. Eu falei: eu quero ver se vai acontecer mesmo. Eu comecei a ir. Eu quero ver se as coisas vão acontecer. E aí essa pessoa que me discipulava falou: faz um propósito, você vai ver se Deus não vai fazer. Sabe por quê, Débora? Deus, ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel àquilo que ele fala, aquilo que ele falou, aquilo que ele consolidou, aquilo que ele disse. Por isso que a palavra está dizendo aqui: assim também como ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não vai voltar para mim vazia. É claro que quando a gente fala de fé, a fé é importante, e a fé todo mundo tem. Seja ela pequena ou grande, a palavra fala que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode transportar montes, ela pode fazer milagres acontecer. Só por causa da minha fé? Não, sou somada à palavra de Deus. Então, se eu tenho um ato, querido, presta atenção, se eu estou fazendo algo, se eu tenho um ato, uma atitude de fazer, eu já estou demonstrando fé. Já é aquela fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Porque eu estou fazendo aquilo que me falaram, então eu pus crédito naquilo que estão me falando. E muitas pessoas, elas acham que ter fé é um sentimento. Fé não é um sentimento. Fé é uma ação naquilo que você acreditou que foi transferido para o teu coração. Quantas vezes o diabo lança palavras na nossa mente, nos trazendo medo, insegurança? Quantas vezes o diabo traz palavras na nossa mente para nos deixar preocupados e a gente acredita naquilo? Quantas vezes a gente recebeu um diagnóstico de morte pela medicina e a gente acreditou naquilo? Isso é fé. Isso é fé. E aí a gente fica com medo. É uma fé. Então, quando a gente para observar, eu não sei ter fé. É só você fazer aquilo que Deus está te dizendo para você fazer, o que Ele te orientou você fazer. Então, quando a gente traz a palavra de Deus para os nossos dias, a gente começa a colocar para fora. A gente louva, e tem muitos louvores que fala da palavra. Tem um louvor que fala, aquele do Pedras Vivas, né? Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Oração do Pai Nosso cantado. Tem uma outra música que está mais frequente, né? Todavia me alegrarei, né? Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vide não dê fruto, todavia me alegrarei. Acho que está em Abacuque essa palavra. Você entende que também tem muitos louvores que elas são a palavra cantada, e nós precisamos trazer isso para a nossa vida. E muitas vezes a gente resiste a isso. Então, querido, eu quero te ativar a você entender que a adoração é simplesmente mostrar gratidão a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Amém? O que é adoração? Adoração é qualquer expressão de reverência e adoração a Deus. Adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. É tudo aquilo que você faz para a glória de Deus. Se você está dizimando, você está adorando a Deus. Se você está servindo com alegria, servindo a tua igreja, servindo as pessoas, servindo a tua família, tratando com educação, com respeito às pessoas, você está adorando a Deus. Se você está servindo com alegria, você está adorando. Se você está demonstrando amor ao próximo, eu coloquei aqui, você está adorando.
Se você ajuda alguém que está necessitado, que precisa de algo naquele momento, você está adorando. Você entende que a adoração, ela é um estilo de vida, é a tua forma de viver, tua forma de falar, a tua forma de se vestir, a tua forma de se comportar. Não é só o louvor. Nós acabamos de falar aqui sobre louvor, o ato de louvar, mas são também as tuas ações. É também aquilo que você faz. Por isso que quando a gente fala de fazer a diferença, está totalmente conectado em ser. Porque se você não é um adorador, você não vive adoração. Se você não é um filho eterno e se manifesta como um filho eterno, como é que você vai fazer as coisas como um filho da eternidade? Você consegue entender isso que eu estou te explicando, queridos? Vocês estão tão paradinhos, não tem coração aí, não tem curtida, não tem nada. Vocês estão por aí? Só dá um sinal. Ah, Jesus. Bom, sozinho eu sei que eu nunca tô. Jesus está sempre comigo. E se eu não estiver liberando alguma coisa pro teu coração, tá sendo falado pro meu. Em nome de Jesus. Vocês estão aí, gente? Hello. Hello, hello, hello. Quem tá aqui no Instagram? Ai, Jesus. Tem gente aqui, estão dando coração aqui. E no Facebook? Quem tá por aí? Oh, a Cíntia tá aí. Tô vendo. Amém. Lê, minha linda. Ó, I love you. A Lê tá aí. A Ju também tá aqui. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos continuar então. Você sabe que eu queria compartilhar com você um testemunho que na hora que eu estava aqui preparando o devocional agora de manhã, que eu acordo às 5, eu me lembrei do que eu vivi dia 1º de setembro. A minha tia, eu vou contar o testemunho bem rápido aqui pra vocês. A minha tia Isanete, ela teve um problema de trombose nas 2 pernas e ela teve que amputar uma das pernas. Ela chegou a ter uma amputação. A Darly também. Então vocês estão aí comigo. E o Pedro, esse lindo, glória a Deus. Olha só. Ela teve que amputar, ela chegou a amputar um membro inferior e estava com risco de amputar a outra perna. Na verdade, já estava determinado que ela amputaria no dia 1º de setembro de 2020. E aí, como a gente estava no meio da pandemia e ela tinha que ficar internada lá no São Vicente, ela já estava com o membro amputado, o membro direito ela já tinha amputado e estava com a promessa de amputar o esquerdo e ela já estava com data para marcar a cirurgia. Ela precisou internar e não tinha quem ficasse com ela por causa de compromissos das filhas. Ela precisava de alguém ficar e eu me propus a passar aquela noite com ela e nós ficamos lá. Naquela noite, eu nunca tinha ficado ali no Hospital São Vicente, aqui em Jundiaí, mas é um hospital que tem muito movimento, né? É um movimento constante a noite inteira. É um entra e sai de gente, entra gente, sai gente, vai daqui, vai de lá, entra médico, sai médico, toda aquela correria. E ela passou a noite com muita dor, com muito desconforto, nada estava bom, e chorava, e aquele sentimento também de perder o outro membro, né, outra perna. E aí ela disse pra mim assim no momento, ela falou: Dé, eu não quero perder minha perna, não quero perder o meu outro pé, eu preciso dele. Aí eu falei assim: tia, fala isso pra Jesus, fala isso pra ele, exatamente como a senhora tá me falando, fala pra ele: Jesus, eu não quero perder o meu pé, eu preciso dele. E aí, naquele momento ali, ela fez uma oração, e aí a noite toda, isso era por volta das 8, porque eu cheguei lá 8 horas, a gente conversou um pouquinho, nessa conversa ela falou isso, né? E aí a noite toda foi assim. E aí, durante a noite, nós sentimos, eu vou falar nós porque foi nós duas, nós fizemos juntas, o desejo de louvar, e durante todo aquele mover que tava ali, mover que eu falo, é movimento, tá? De pessoas entrando e saindo, nós louvávamos. Eu começava a cantar, ela ainda não conhecia alguns louvores, e ela começava... Ela me acompanhava assim, e eu cantando. Aí eu fechava o olho, porque lá é muita gente no corredor, aquela coisa toda. E eu fechava o olho e a gente começava a cantar, e eu começava a cantar,
entrando e saindo gente no quarto, aquela coisa toda. E aí ela acompanhava assim, dan, 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 e eu tinha levado a minha Bíblia, porque eu não ando sem a minha espada, não ando pra todo lugar, eu tô com ela. E entre a noite, entre canções, entre louvores, eu trazia a palavra. Aí eu pegava a palavra e tinha, olha o que a palavra de Deus fala aqui. E aí, durante a madrugada, Deus me fez lembrar de Silas e Paulo na prisão. E eles estavam cantando, e eles começaram a cantar e louvar a Deus, e os muros caíram, né? E eu falei, você acredita nessa palavra? Deus faz milagres. E a gente passou a noite inteira entre palavra e louvor. E eu fechava o olho para não ver o movimento, para não parar, né? Porque alguém poderia falar, viu, moça, aqui não é lugar de cantar. Você não tá vendo essa confusão toda aqui? Você tá cantando aí? Então ninguém me interrompeu para a glória do Pai. Quando foi às 7 horas da manhã, quando o médico chegou, que ele descobriu o pé dela, e ela ia às 7 horas da manhã para o centro cirúrgico. O médico ia passar, ver como ela tava, para deixar ali a anotação para encaminhar ela para o centro cirúrgico, que a indicação era amputar o outro pé naquele dia. E aí quando o médico chegou às 7 horas da manhã, e ele foi ver ela, né? A hora que ele tirou a coberta para ver, ele falou, mas seu pé tá reagindo? Aí pôs a mão no dedo, no pé dela, né? Falou, seu organismo tá reagindo, nós não vamos tirar mais seu pé. Nós não vamos mais... Ele falou, não foi tirar, ele não disse isso. Ele falou, nós não vamos fazer mais amputação. Ela tem o áudio. Na hora, eu apertei o braço dela assim, eu falei, glória a Deus! Elas começaram a chorar. Nós vivemos o milagre da adoração, o milagre do louvor. E eu me lembrei desse testemunho hoje, na hora que eu estava fazendo. E o Senhor me disse, adore, filha. E vem, que eu tenho muitas palavras para liberar sobre a tua vida. Tenho muitas palavras para transferir ao teu coração, para que você continue falando, porque você vai se alimentar de todas essas palavras que saem da tua boca. Se você vê o pé dela hoje, queridos, só tá os dedinhos assim, a ponta dos dedos. Deus restabeleceu tudo. Ela tá com uma pele assim, como se fosse pele de bebê, sabe? E o Senhor me fez lembrar hoje disso. Hoje pela manhã, adoração, louvor. Adore, filha, adore, louve. Louve, medite na minha palavra, porque a minha palavra é viva, ela é eficaz, ela tem poder de penetrar juntas e medulas físico, ela tem poder de tocar o teu corpo, ela tem poder de separar a alma do espírito, ela tem poder de fazer essa separação. Você viver e se mover pelo espírito e não pelo que a tua alma está sentindo. A palavra de Deus é isso. É isso a palavra de Deus. O louvor, a adoração. E aí eu me lembrei desse louvor que eu cantei por muito tempo ali na Renascer. Um adorador faz muralhas estremecer. Um adorador faz prisão cair. Um adorador faz a glória de Deus vir à terra. Querido, só um adorador faz isso. Quanto mais milhares, quanto mais nós reunidos. Há tanto poder na unidade, querido. Se nós pudéssemos entender isso, quanto poder há na unidade, nós não perderíamos batalhas. Nós não perderíamos. Nós veríamos milagre acontecer diante dos nossos olhos. Eu vi o milagre acontecer diante dos meus olhos. Nós passamos uma noite inteira lendo a palavra e louvando, e é assim que traz milagre para a terra. Então eu quero te ativar nesse dia. Tua vida, ela tem que ser uma vida de adoração. Não é só um momento que você está louvando a Deus na igreja, não é só um momento que você está cantando, ouvindo canções, não, é você viver isso, porque tudo que você faz é uma adoração ao Senhor. Você pode utilizar dessa arma, eu coloquei aqui.
Você pode utilizar dessa arma no mercado, no trabalho, no transporte. Você pode utilizar dessa arma na tua igreja, na tua casa, na rua. Você pode utilizar dessa arma no hospital. Você pode utilizar dessa arma em todo lugar que você tiver. Você pode utilizar. Vamos chegar aqui rapidinho. Eu tô falando muito, né, queridos? Me perdoa. Vamos aqui chegar em Salmo 10. A gente tá caminhando pro final já. Já vamos encerrar, tá bom? Nós vamos encerrar já. Olha aqui, diz assim, Salmo 10, é que eu me controlo. Diz assim, Salmo 10, ó. Oh, 10 não, Salmo 100, desculpa. Chega aí no Salmo 100, pra gente caminhar aqui pro final. Glória, aleluia. Diz assim o Salmo 100. Aclamem, Salmo 100, tá? Verso 1. Aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas em ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ele está dizendo aqui para nós prestarmos culto com alegria, entrar na presença dele com cânticos alegres. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça com alegria, faça com prazer, faça como ao Senhor. Ame, demonstre amor ao seu próximo, ajude o necessitado, sabe? Cultue a Deus, sirva a Deus com alegria na tua igreja, na tua casa, na rua, no trabalho. Louve, utilize dessa arma espiritual. Talvez você está passando por situações no teu trabalho, comece a louvar a Deus. Traz a palavra de Deus para diante dos teus olhos. Utiliza dessa arma espiritual porque nós estamos numa guerra, querido, e você só vai conseguir vencer todos os dardos inflamados do maligno se você tiver com a palavra de Deus diante dos teus olhos, guardando no teu coração e o louvor no teu canto. Um adorador, somente um adorador faz com o seu canto muralhas estremecer. Somente com um adorador, querido, faz verdadeiramente prisões caírem. Somente um adorador faz a glória de Deus vir à terra. Só um adorador. É só um adorador que pode fazer isso. Então você precisa entender que a adoração, ela não é você cantar na igreja. Não é aquele momento de canção na igreja. Simplesmente esse momento de canção. Um adorador é quando ele entende quem ele é e vive uma vida verdadeiramente de expressão. Uma vida que verdadeiramente expresse reverência a Deus. De quem ele é, de quem nós somos. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual a finalidade? Qual a importância da minha perseverança, da minha permanência? Adoração é qualquer expressão de reverência. Adoração é simplesmente mostrar gratidão a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Adoração é uma arma poderosa contra o inimigo. Eu coloquei aqui. Isso é adoração. É você expressar essa gratidão. Eu sei quem Ele é. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eu sou ovelha do rebanho de Jesus, é isso que eu sou. Ele fala aqui, olha, entram por suas portas com ações de graças. Entre na presença de Deus, entre no dia agradecendo. Entre por suas portas agradecendo. Portas na onde? Porta no trabalho, porta no mercado, porta no hospital, porta na tua casa, porta com a tua família, em todo lugar. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvores. Louve ao Senhor. Às vezes quando você tá nervoso, tá irritado, mas eu vou cantar, eu tô nervosa, canta, porque a raiva vai sair, a ira vai sair. Eu tô decepcionado, eu tô triste, tô frustrado, canta louvores, porque tudo isso vai sair. As trevas, elas fogem. Quando você traz a palavra de Deus e a adoração, as trevas fogem.
E aí não tem como, se você está colocando a palavra de Deus, e se você está colocando na tua vida, nos teus dias, aquilo que agrada o coração do Pai, não tem como você ser convencido por aquilo que a treva está te falando, querido. Pra gente encerrar e concluir esse devocional, eu queria que você fosse comigo em Efésios, tá bom? Efésios. Teve gente que falou, talvez uma toalhinha aí, né, no devocional também é bom, verdade. Que meu papel já foi. Eu ganho tanta toalhinha, gente, eu não tenho prática de usar toalhinha, você acredita? Eu tenho muita toalhinha com meu nome, as toalhinhas tão lindas que o pessoal me presenteia. Mas eu vou começar a usar. Olha só, Efésios, vamos chegar lá? Eu não cheguei ainda. Efésios capítulo 5, verso 18. E a gente já encerra por aqui. Diz assim: não se embriaguem. Efésios 5, 18, tá? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Como que a gente se deixa encher pelo Espírito? Aí ele fala no versículo 19: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a gente se enche do Espírito? Você observa aqui que ele disse? Como é que a gente se enche? Ele fala, não se embriague com vinho que nos leva à libertinagem. Não se embriague com coisas humanas. Quando tá falando do vinho aqui, tá falando da gente se embriagar? Sim, também. Mas tá falando também de coisas humanas. Tá falando também da nossa carnalidade, tá falando da nossa humanidade, sabe? Do nosso desejo pecaminoso, muitas vezes. Ele fala, não se embriague com vinho, não é? Porque ele nos leva à libertinagem, ele nos leva a fazer coisas que é de alguém que não tem um compromisso, de alguém que não tem uma aliança a zelar e a preservar. Mas ele fala, enchei-vos. Aí ele fala, é vocês que se enchem do Espírito, não sou eu que vou encher vocês. Somos nós que nos enchemos do Espírito. Ele fala, enchem-se, deixem-se, melhor dizendo, mas deixem-se encher pelo Espírito. Somos nós que nos permitimos ser cheios pelo Espírito. Somos nós que deixamos o Espírito nos encher. Como? Falando entre vocês com salmos. Fale entre vocês a palavra de Deus. Fale entre vocês, sabe, sobre hinos. Fale entre vocês cânticos espirituais. Aí ele tá falando cânticos espirituais. Não é música que vai te levar a pensar no ex. Músicas que vai te levar a ficar naquela sofrência. Não tô falando de músicas que vai te levar a você ficar dançando até o chão, levando você a manifestar sensualidade. Não é disso que ele tá falando. Ele tá falando de cânticos espirituais. Como que você se enche do Espírito? Você levando e falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí você pode pensar assim, mas de coração é quando eu tenho vontade, eu não tô com vontade. Querido, quando a palavra fala sobre coração, ela tá falando sobre aquilo que nós entendemos. Amém? Porque o coração mesmo, ele não tem sentimento. E se a gente for analisar por sentimento, o nosso coração é enganoso. Se a gente for por sentimento, por vontade, o nosso coração nos engana. E muitas vezes a gente não vai sentir vontade. Mas a partir do momento que você entendeu no teu espírito, você faz o teu coração sentir. Porque você está indo para esse lugar. Entende? E aí ele fala aqui, dando graças constantemente. Constantemente você vai dar graças a Deus que é Pai. Ao nosso Deus Pai. Aí ele fala por todas as coisas. Exatamente por tudo que você está vivendo. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Não importa se é falado ou cantado. Mantenha a palavra de Deus em seus lábios. Para a gente viver Isaías 55. Não importa se é cantado ou se é falado, mantenha nos seus lábios a palavra de Deus durante todo o seu dia. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, coloque louvores, músicas, cânticos que falem do amor de Deus e você vai ser cheio do Espírito Santo. A hora que você sentir vontade de chorar, chora. Você está chorando na presença do Pai. Se você está no meio do louvor, está no meio da adoração, se sentiu vontade de chorar, chora, porque é para Ele que você está chorando, queridos. A palavra fala que todas as nossas lágrimas derramadas diante do Senhor, elas são recolhidas e levadas ao Senhor.
Salmo fala sobre isso. Todas as nossas lágrimas, a gente fala, não posso chorar. Tem momentos que eu mesmo me controlo, porque eu sei que tem momentos que não é necessário eu chorar e a pessoa, porque é uma manteiga, uma molengona, chora. Então tem momentos que eu respiro fundo. Mas na presença do Pai, quando tá você e o Pai, quando você tá na tua casa, quando você tá na igreja também, que tá sentindo vontade de chorar, chora. É você e Deus, porque todas as suas lágrimas derramadas diante dele, diante do Cordeiro, elas são todas recolhidas. As lágrimas são recolhidas. Depois eu vou encontrar aqui e eu leio para você no próximo devocional, tá bom? Então, isso vai te ajudar a você manter uma mentalidade de adoração. Por isso que eu estou dizendo para você, não importa se é falado ou cantado. Se você manter a palavra de Deus nos seus lábios durante todo o dia, isso vai te ajudar a você manter uma mentalidade de adoração. Ouvindo a palavra, lendo a palavra ou louvores, isso vai te ajudar a você te manter conectado no Pai. Você não deixar o teu pensamento ficar vago, correndo. Amém? E para nós encerrarmos, eu escrevi aqui, quando adoramos, todo o foco está em Deus. Quando a gente adora, todo o foco a gente está colocando em Deus. Amém? É a melhor maneira de bloquear as mentiras do inimigo. Essa é a melhor maneira de nós bloquearmos aquilo que o diabo vem falar na nossa mente, aquilo que ele vem lançar no nosso pensamento. Amém? Por quê? Em um estado de adoração, lembramos quem Deus é e do que Ele nos tirou, da onde Ele nos tirou, o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo por nós e como podemos confiar nele para que Ele faça novamente tudo aquilo que Ele começou a fazer um dia. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Como você permanece em uma atividade de adoração? Como que você faz para permanecer na adoração? Que louvores que fala muito ao teu coração? Pega aqueles louvores que você já conhece para você poder cantar. Aprenda novos louvores também. Tem muitos louvores maravilhosos e que falam ao nosso coração. Aprenda a louvar a Deus. Aprenda a cantar, a fazer cânticos de adoração ao Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Você recebe essa palavra? Fala aí então, eu recebo. Você recebe? Diga, eu recebo essa palavra. Eu vou me esforçar para praticar essa palavra. Eu determino que a partir de hoje eu utilizo dessa arma, a palavra de Deus. Eu utilizo dessa arma a adoração. Eu vou viver um estilo de vida que adore ao Senhor. Vou fazer todas as coisas com alegria, com amor. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, pedir para o Senhor nos ensinar a ser um adorador. Ensinar a vivermos uma vida que o adore. Muito mais do que ficar dentro de uma igreja, né, achando que é só lá. Mas eu viver onde todo lugar que eu tiver, eu estou adorando ao Senhor. Os meus atos demonstram que eu adoro ao Senhor. Você entende o que eu disse? Não é só você também ficar louvando. O louvor e a palavra te ajuda a você resistir a todas aquelas mentiras que o diabo fala na tua mente. Então você está constantemente. Mas a tua vida de adoração demonstra que você é um verdadeiro adorador, os teus atos. Quando você dizima, você está adorando. Quando você serve, você está adorando. Quando você ajuda, você está adorando. Quando você ama, você está adorando. Tá bom? Não esquece disso. Senhor, nós queremos sempre permanecer na tua presença para aprender mais contigo, para receber todas as revelações do céu, para sermos habilitados, ó Pai, para utilizar de todas as armas espirituais que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que a partir do momento que nós aplicamos, Pai, o nosso tempo, a nossa dedicação, quando nós investimos, Pai, momentos dos nossos dias em ouvir o Senhor, nós estamos sendo habilitados para que armas poderosas em guerra sejam transferidas para as nossas mãos, para que nós venhamos lutar e vencer todas as batalhas, todas, sem exceção, todas. Deus de amor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos habilita nessa manhã. Queremos te agradecer porque o Senhor nos habilita todos os dias, cada vez que nós nos aplicamos a ouvir o teu coração, a ouvir a tua palavra. Jesus, nos ensina a utilizar essa arma da adoração. Nos ensina a ter uma vida que te adore. Nos ensina a ser adorador.
para vivermos e fazermos da nossa vida uma perfeita adoração. Pai, eu quero te agradecer porque a tua graça, ela nos inunda. Ela não olha para aquilo que nós fomos, ela não olha, Deus, para aquilo que nós já fizemos um dia, mas olha para o desejo do nosso coração e para a nossa disponibilidade em buscar agora. Quero te agradecer. Nos ensina a ser verdadeiros adoradores. Nos ensina, Deus, nos ensina a nos mover como adoradores. Nos ensina, Pai, a guerrearmos com essa arma da adoração, com a arma da palavra. Nos ensina a aplicarmos, Deus, porque a tua palavra nos diz que viver o evangelho e vencer todas as batalhas que nós temos travado, Deus, é mais simples do que nós imaginamos. É mais simples e exige nada, quase nada de força física para vencermos batalha. Tua palavra nos ensina que são os nossos atos, as nossas atitudes que nos faz vencer batalhas e faz com que muralhas caiam ao chão, prisões sejam abertas e a tua glória desça na terra. Deus, nos ensina que existe poder na nossa garganta aberta, que há uma unção sendo liberada, Deus, quando nós abrimos a nossa garganta e deixamos que o nosso som saia. Senhor, nos ensina a viver uma vida que tem um estilo de adoração. Nos ensina, Senhor, a te adorar, nos ensina a sermos gratos, nos ensina a enchermos a nossa vida do teu Espírito. Nos ensina quando nós nos reunimos, Pai, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com aqueles que nos são tão preciosos, que a gente venha, Papai, fazer e permitir que o Senhor nos encha. Cada vez que nós nos encontrarmos, cada vez que nós estarmos juntos em unidade, para que o Senhor cresça em nós e por meio de nós. É o que nós te pedimos. Nós queremos ser verdadeiramente adorador. Toma aqui, Deus. Toma aqui o nosso dia. Nós consagramos o nosso dia no teu altar. Consagramos a nossa vida e te pedimos, Deus, que nesse dia nós venhamos exalar adoração. Que nesse dia, Senhor, nós venhamos exalar, Deus, esse doce perfume da tua presença. Que nós venhamos testificar para o mundo que nós somos adoradores. Que de dentro de nós sai um som que pode fazer muralhas estremecer, prisões caírem e a tua glória vir à terra. Eu creio nisso. Eu creio com toda a força do meu coração e do meu espírito. Eu creio nisso. Eu creio, Deus, que a tua palavra tem poder de penetrar juntas e medulas, penetrar o nosso físico, curar-nos. Eu creio que a tua palavra tem poder de separar, Deus, a minha alma do meu espírito e me fazer caminhar e viver pelo Espírito. Eu creio que a tua palavra, ela é viva, que a tua palavra é eficaz, ela é poderosa. Eu creio nisso. Eu creio, Senhor, que nós nos apossamos dessa palavra para viver esse dia. Toma aqui o nosso dia, toma aqui a nossa vida. Que nós venhamos ser sal, que nós venhamos ser luz, que nós venhamos iluminar, Deus, todo lugar e ambiente que nós chegarmos. E que todos os lugares que nós chegarmos, nós venhamos fazer desses lugares o ambiente da tua glória, onde a tua glória desce e o teu amor se revela. Em nome de Jesus. Obrigado, papai. Obrigado por essa manhã tão gloriosa. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e amigos que aqui estão. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre eles, Deus, e os dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que o teu amor, Deus, inunde os corações, em nome de Jesus, e que eles sejam conduzidos, guiados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que você faça do seu dia um dia de milagres. Que você faça desse dia um dia de vitória. Amém? Que você manifeste o céu. E comece a falar, porque é assim como é no céu,
Assim vai ser com as suas palavras. Nenhuma das suas palavras voltará vazia. Suas palavras não é as palavras de Deus, é as palavras de Deus, agora é nossa. Hoje nós somos os representantes do céu na terra. Você pode estar pensando, mas a palavra de Deus que não vai voltar vazia. Ué, é claro, mas é a palavra de Deus que não volta vazia na minha boca. Então eu preciso colocar a palavra de Deus na minha boca, que a palavra dele é verdade na minha boca. E ela vai produzir e vai realizar aquilo que ela foi enviada. Amém? Que Deus te abençoe. Que você faça do seu dia um dia de milagres. Beijo. Que Deus te abençoe. Obrigada por você estar aqui comigo até agora. Fica na paz. Tchau. Deus abençoe. Ai, ai, ai. Tchau, queridos. Deus abençoe. Fica na paz, viu? Amo vocês. Todos vocês. Beijo.